No dia 1º de julho, o professor Américo Tristão Bernardes, do Departamento de Física da UFOP, e pesquisadores de outras instituições do país publicaram uma pesquisa sobre a dinâmica da expansão do novo coronavírus nos estados e nas capitais brasileiras. A partir de dados oficiais, a pesquisa destaca a subnotificação, ou seja, o número de infectados e o número de mortes que não estão sendo contabilizados. A pesquisa calculou também a taxa de transmissão da doença, o chamado valor R. O professor Américo enviou um vídeo para a gente explicando esse estudo. Ele destaca que nos últimos meses o número de mortes no país teve um aumento, se comparado com o mesmo período dos anos anteriores. Veja. Para estimar a subnotificação, o que nós fizemos? Nós pegamos o número de óbitos, tá certo? E calculamos o que seria o número de pessoas infectadas, há 2 semanas atrás. Então, se a gente pega o número de óbitos hoje, sabendo que existe uma certa porcentagem, em torno de 1%, um pouco mais, pouco menos, tá certo? Existe um certo intervalo, mas é em torno disso, existe o número de óbitos hoje, ele é calculado, quer dizer, ele permite calcular o número aí de infectados há 2 semanas atrás. E nós fizemos isso, e revela um número muito maior de infectados do que era o notificado, significando que hoje nós teríamos aí uma população de 4 a 7 vezes maior, dependendo do estado. Mais do que isso e mais complicado é perceber que o número de óbitos confirmados está aquém do que provavelmente é o número de óbitos causados pela Covid. Isso porque nos últimos meses, a partir de março, a gente começa a perceber um número excessivo de mortes de pessoas por síndrome respiratória aguda, entre as quais a Covid se enquadra, um número grande de mortes por síndrome respiratória aguda que não são notificados como Covid. Ao contrário dos últimos 10 anos, neste ano houve um aumento muito grande, tá certo? E esse aumento muito grande, que não é explicado, tá certo? Não é notificado como Covid, a gente estima que é causado pela Covid, mas como os testes são poucos, a gente aí tem uma situação em que não é detectado esse número, Então, isso significa, e como já tem sido amplamente noticiado, que, de fato, se o número de óbitos é maior, como a gente estima, o número de infecções também ainda será maior. O professor também detalhou a questão da transmissibilidade aqui no país. Segundo ele, medidas de flexibilização das atividades comerciais adotadas em alguns estados já estão fazendo com que os casos do novo coronavírus voltem a crescer nesses lugares. Ainda de acordo com o professor, em alguns estados, a pandemia está longe do chamado platô, que é a estabilização na elevação da curva de novos registros da doença. É quando a curva para de crescer e vai formando uma linha praticamente horizontal. Veja. Esse fator significa basicamente a quantidade de pessoas que são infectadas por conta de uma pessoa infectada. Se esse número é maior do que 1, isso significa que nós teremos um processo de expansão da doença. Isso significa que cada pessoa infectada vai infectar mais gente, tá certo? E isso significa que o número de infectados cresce progressivamente. Se este número R é menor do que 1, isso significa que o número de infectados decai com o tempo. É o que a gente chama que atingiu o platô e começa a cair. Isso não significa que a doença terminou. Significa que o número de infecções vai diminuindo progressivamente. No entanto, como a gente mostra nessa nota, os valores de R, mesmo naqueles casos em que estão próximos de 1, menores do que 1, eles estão próximos de 1. Isso significa que nós estamos mais ou menos num certo limiar, e que medidas de flexibilização, como vem acontecendo, podem reverter isso. Esse valor R, ele é um valor dinâmico, ele é um valor que varia com o tempo, e medidas, então,
de flexibilização podem comprometer, não é, esse esforço que foi feito, né, e a gente pode ter aí, né, uma volta do crescimento, né? Essa volta do crescimento, né, ela está mais ou menos contida, tá certo? Nesses prognósticos que a gente está fazendo. O professor afirma ainda que a pandemia está chegando de forma desigual no país e mesmo com o isolamento, o resultado é ruim. A gente pode observar que em alguns casos, em alguns estados, né, a gente imagina, prevê, estima que o platô, né, o pico da pandemia foi atingido no final de junho ou está sendo atingido agora no começo de julho. Em alguns estados, isso vai demorar um pouco mais. A transmissão da doença no Brasil, ela se deu de forma desigual, diferenciada, começou em algumas capitais, foi se propagando para outras capitais e começa a ganhar o interior do estado, o interior do país, né, dos estados, né? Então isso é possível de ver que em alguns estados, né, o valor de R é maior do que 1 no estado e menor do que 1 na capital. Se não forem tomadas medidas de contenção, né, de manutenção do isolamento, isso pode significar que a capital, né, tem o seu número aí acima de 1 e poderá então voltar ao crescimento, tá certo? Então, os dados que nós temos mostram que o isolamento social ele pôde reter o processo, não é, de crescimento da pandemia, tá certo? Não é, que apesar disso, né, os nossos resultados ainda são muito ruins, não é? E que é necessário manter as medidas de isolamento, né, para que estes resultados não piorem ainda mais. O professor falou também da situação aqui de Minas, que segundo ele é bem preocupante. No caso de Minas Gerais, né, nós temos uma situação bastante preocupante, né? Os cálculos que nós fizemos confirmam, na verdade, aquilo que está sendo observado nessas duas situações, tanto na subnotificação quanto na expansão da epidemia, né? No caso da subnotificação, né, nós já havíamos noticiado há um tempo atrás, né, que em Minas Gerais havia uma subnotificação muito alta, avaliávamos em cerca de 15 vezes. Houve uma diminuição, dado que o número de testes, né, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, aumentou. Isso a gente percebe, né, quando a gente olha o número de infectados oficialmente informados, né, que o número em Minas Gerais tem crescido muito rapidamente, né? Então, Minas Gerais, há 2 meses atrás, estava numa posição bem atrás e hoje já começa a adquirir uma posição intermediária, crescendo rapidamente, né? Isso também é observado na ocupação de leitos, né? O que a gente observa é que medidas de contenção, como as que foram feitas em Belo Horizonte, né, elas tiveram um impacto importante na diminuição, né, da aceleração da dinâmica de expansão, mas, no entanto, né, é notável que a flexibilização que houve em maio já começa a ser percebida. De acordo com o último dado divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra hoje 1.864.681 casos do novo coronavírus e já são 72.100 mortes no país. Aqui no estado, são 76.822 casos da doença e 1.615 mortes confirmadas. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.